pagar pensão pro filho dos outros, pagar pensão pra uma pessoa que nem fui eu que fiz. Como assim, gente? Nem fui eu que fiz esse ser humano, ele tem os pais biológicos, tem a mãe, tem o pai, que eu tenho que pagar a pensão? Pois é, eu vou te explicar nesse vídeo com calma tudo o que tá acontecendo aí com essa questão de pensão socioafetiva. Mas vamos respirar, vamos lá. Meu nome é Stephanie, seja muito bem-vindo aqui ao meu cantinho na internet. Eu vou explicar para você com calma. Sou advogada pós-graduada em Segurança Pública e Investigação Criminal. Tem um canal que fala só de segurança pública, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Mas nesse vídeo eu vou tentar trazer de uma forma leve para vocês o que tá acontecendo. E que para mim é péssimo, tanto para a criança quanto para a mãe ou para o pai. Mas a maioria a gente sabe que é a mãe, tá? Então se eu falar aqui no vídeo só mãe, entendam que eu quis dizer mãe e pai, é porque a grande maioria de quem fica com a guarda da criança e cuida da criança é a mãe. Mas isso não quer dizer que mãe também não paga pensão pro filho que está com o pai, ok? Vamos lá, minha primeira preocupação. Alguém tá pensando como é que vai ficar a criança nesse relacionamento com uma das pessoas tentando evitar uma afetividade com essa criança? Ai, agora não é mais pra você tirar foto com essa criança. Agora não é pra você ficar tratando essa criança com carinho e com amor. Agora é pra você evitar essa criança. Agora, vocês pararam pra pensar nisso? Vocês já pararam pra pensar quantos pais vão começar, quantas mães vão começar a olhar pra criança como um tipo de fardo? Não vem falar pra mim que isso não existe. Quantos pais e quantas mães não se livraram de seus filhos, se vocês estão entendendo o que eu tô falando, para poder seguir um relacionamento, inclusive com o companheiro ou a companheira, porque ele estava barrando o relacionamento. Alguém tá pensando neste ponto que as crianças vão começar a ser vistas como um peso? Mais, né? Quem tem essa visão vai enxergar mais dessa forma. A grande maioria não tem essa visão. Mas e aquela mãe que está desesperada para viver um novo amor e descobre que o marido, a pessoa que está com ela, não tem afeto nenhum, não tem nada e na verdade quer se livrar do filho? É de se pensar, né? Essa é a minha primeira preocupação. A segunda, como essa criança vai ser tratada dentro de casa pela pessoa que está se relacionando com o pai ou com a mãe. Porque essa pessoa não quer criar um vínculo financeiro, ela tá namorando, tá tendo um namoro, então assim, vamos tirar uma foto todo mundo? Ah, eu não quero tirar uma foto com ele, por quê? Porque vai mostrar depois na vara da família lá que essa criança teve aí uma, como é que chama? Uma afetividade, estávamos num momento em família, mãe, pai e filho, entenderam? Mas o que é uma relação de afeto aí? O que pode configurar isso? A criança tem o pai e a mãe biológicos, ok? Quando o novo namorado da mãe, tô usando como exemplo uma relação em que o pai não é presente, começa a custear essa criança, começa a fazer as vezes do pai dessa criança, a estabelecer um vínculo socioafetivo com essa criança, a criança passa a chamá-lo de pai, a criança passa a reconhecê-lo como pai, aqui a gente pode falar que houve um vínculo. Antes, o que precisava? Você precisava ser o pai biológico dessa criança ou você precisava ser reconhecida a socioafetividade. Eu, inclusive, já fiz isso. O novo relacionamento, a pessoa que está nesse novo relacionamento fala, olha, eu quero assumir essa criança, eu quero ser o pai, eu quero assumir, e vai lá na certidão, inclusive foi incluído o nome dele. Isso acontece, mas o que acontece após? Essa criança tem direito à herança, essa criança tem direito à pensão, mas ela vai receber 2 pensões, como assim? Vamos respirar. Como que funciona a questão da pensão alimentícia? Quando o pai não paga a pensão alimentícia, pai entende-se a pessoa que deveria pagar, mas quando a criança fica com a mãe, quando a criança fica com o pai, tem muita mãe que paga a pensão. Então, quando a pessoa responsável não paga a pensão alimentícia, vai pra cima. Como assim pra cima, Stephanie? Os pais dele, os avós da criança, são os responsáveis por pagar essa pensão. Ai, os avós não podem pagar. Sobe mais um pouquinho. Ai, não tem. Os irmãos. Vamos indo. Alguém vai ter que custear os valores dessa criança. Quando agora se trata de paternidade socioafetiva e o pai não pagar, o pai biológico, o próximo na linha vai ser o pai socioafetivo. Vocês entenderam o que vai acontecer?
E é isso que vem deixando a cabeça de muitos homens pensando, não vou mais me relacionar com mulheres que têm filhos. Só que a gente tem que entender que precisa haver um reconhecimento que você estava atuando como pai na vida dessa criança. Então não é pra você tratar mal a criança, pra você, não vou sentar junto, não vou mais almoçar junto com essa criança, não é meu filho. No final do vídeo eu vou te trazer dicas para que isso não aconteça. Porque a gente sabe que tem muita mulher que, eu me separei do cara, o cara ganhava bem, agora eu quero que ele pague a pensão. A gente sabe que isso acontece, senão não tava rolando esse tema aí. Então, sem hipocrisia, né, gente? Então, o que você pode fazer para assegurar que isso não aconteça? Eu vou trazer agora algumas dicas para vocês. Você não tem que resolver os problemas do mundo. Vamos começar por aí. Então, se essa mãe tem essa criança, ou se esse pai tem essa criança, tá cuidando dessa criança sozinho, por exemplo, tem muita mulher que tem dó quando vê o homem cuidando da filha sozinha, do filho sozinho. Eu vou ser uma mãe para essa criança, aquele instinto de maternidade aflora, aquela coisa, cuida como se fosse uma criança, a criança chama de mãe. Pronto, filho. Já se estabecou-se. Ou quando é o pai, o homem vê a mulher naquela situação, vou cuidar, eu vou pagar a escola, eu vou pagar o plano de saúde, vou fazer o mercado, você assume o papel de pai. Pronto. Estabecou-se também. Stephanie, no meu caso é diferente. No meu caso, eu achei que era meu filho. E depois de alguns anos eu descobri que não era. Mas eu registrei a criança, eu tenho um vínculo com a criança que é um vínculo afetivo. Nós acreditávamos, eu acreditava que era meu filho e ele acreditava que eu era o pai dele. Mas houve aí que a mãe enganou a gente. Vínculo. O juiz vai pensar sempre no bem-estar da criança. Então imagina você criança lá atrás, tem seu pai. E aí de repente ele vira pra você falando, não sou seu pai, sua mãe me enganou, tchau. Vocês entendem? Sempre o direito tá tentando pensar na criança. Eu acho que nesse caso, com essa questão de impor uma socioafetividade, não vai rolar, porque muita gente vai começar a deixar as crianças de lado, né? Pra evitar ter essa socioafetividade. Então, eu penso que se a gente tem que pensar no bem-estar da criança, a gente tem que pensar que não tá legal dessa forma. Algo aí tem que ser mudado. Outra dica é, não deixe a criança te chamar de pai se você não é o pai dela. Não deixe a criança te chamar de mãe se você não é a mãe dela e se vocês não querem ser, né? Eu quero sim assumir, eu quero sim que seja meu filho, eu tô assumindo os riscos de quando a gente se separar. Se nós nos separarmos, eu vou ter que pagar pensão, a questão de herança. Se você assumiu, ok. Imagina como se fosse uma adoção. Você tá permitindo, você tá adotando e aquela criança vai te chamar de pai e de mãe. É a mesma coisa. Então, se você não está se colocando no lugar de pai ou de mãe, então não deixe a criança te chamar por isso. Fala, não, é o tio, é a tia. A confusão que pode fazer na cabeça da criança, e quando o juiz for perguntar para essa criança quem é essa pessoa, já pensou se ela responde é a mamãe ou é o papai? Cara, lascou-se. Lascou-se. A criança tá aí criando um traço. Mas calma. Ela nunca me chamou de pai. E aí chegou lá no dia da audiência, foi falar com a psicóloga e ela falou que eu era o pai dela. Porque a mãe falou pra falar. Porque a gente sabe também, né? Porque a mãe falou pra falar. E aí essa criança me chamou de pai. Lá, falou, não, esse aqui que é o meu pai, né? E o que acontece? Para isso que existe o psicólogo, para isso que existe para analisar se a criança tem um vínculo afetivo com você de pai ou de mãe, se existe esse vínculo. Não é só ela falar, não, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe. Como que é a sua relação com seu pai, com a sua mãe? E aí ela vai entender. Calma também. Não é pra você sair chutando a criança, pelo amor de Deus, né? Sempre deixa claro pra criança o seu papel na relação. Sempre deixa claro o seu papel que é, eu sou o namorado da sua mãe, eu sou o marido da sua mãe, eu sou a mulher do seu pai, eu sou a mulher do seu pai. É muita gente, vai fazendo até uma confusão na cabeça. Sempre deixa claro o seu papel. Eu sou sua tia, a tia tal, é a tia Stephanie, mas a sua mamãe tal. Dia das mães é presente pra mãe, dia dos pais é presente pro pai.
Dia dos Pais, não sou eu que recebo o seu presente, é o seu papai fulano de tal. Então sempre deixa claro o seu papel dentro dessa relação que você tá vivendo. Por quê? Para não haver confusão. Realmente ficou muito mais difícil para quem normalmente é a mãe solo, né? Para as mulheres agora se relacionarem, porque vai ter sim muito mais preconceito, vai ser sim muito mais difícil, porque muitos homens não vão querer correr o risco de ter que pagar pensão para o filho de outra pessoa. E assim, não tira razão também, não tira razão. Vamos parar para pensar. Eu vi esses dias um comentário sobre: eu tive um relacionamento de 2 anos com uma pessoa, ele trata minha filha super bem, a minha filha já tem 6 anos, e a minha filha sempre pergunta dele: como faço para pedir a pensão socioafetiva? Você entendeu? Ou seja, por que não pede a pensão pro pai e pra família do pai? Aí ela respondeu no comentário: porque ele é um lixo, usa entorpecentes, né? E aí eu te pergunto, mas e a família dele? Por que você vai jogar essa responsabilidade em cima de uma outra pessoa que nitidamente foi um relacionamento, foram 2 anos e já acabou, e ele tá seguindo a vida dele, ele não tem filhos. Agora, na hora de sair com o cara, saiu com o cara, engravidou, nasceu a criança, e aí outro tem que pagar por isso? Sabe? Não tá fazendo sentido isso. Vai atrás dos familiares desse cara, então. De alguma forma ele vai ter que pagar isso. Não faz sentido você querer jogar uma responsabilidade em cima de uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Agora, se a pessoa... Poxa, como eu falei, eu já tive casos assim. Eu quero ser o pai socioafetivo. Pode me chamar de pai. Eu ajudo. A gente tá aqui, é uma família. O cara, ele assumiu isso, ele foi lá, a gente foi no cartório, incluiu o nome dele na certidão. O pai biológico fez uma carta pro Ministério Público aceitando. Pai biológico nunca faltou com pensão, mas faltava com afeto. E isso era muito importante para a criança. A criança passou a chamar ele de pai, porque ele dava o afeto, ele dava o carinho e bancava a casa. Mas o pai nunca faltou com a pensão. Só que ele não era pai ali na parte de carinho. O que aconteceu? Hoje essa criança tem 2 pais na certidão, recebe a pensão do pai, que simplesmente some no mundo, mas recebe o carinho de outro. Entenderam como é que funciona? Então é um risco que você corre, mas para as mães solteiras vai ficar muito mais difícil se relacionar, porque, cara, tirar foto, separou, teve um relacionamento, se separou. A mulher vai chegar lá no judiciário com um monte de fotos da família, vídeos dele chamando a criança de filho, dela chamando a criança de filha, enfim. E aí o juiz vai olhar para aquilo e vai falar: peraí, mas isso aqui você tava fazendo o papel de pai, aqui você tava fazendo o papel de mãe. Vocês entenderam como que isso tá difícil para quem já tem? Principalmente falando da parte criminal. Agora vamos falar daquela parte que ninguém tá falando, que é aquela parte das pessoas que se livram dos filhos para seguir a vida. Imagina, agora sabendo que não vai conseguir se relacionar porque tem um filho, porque ninguém vai querer se relacionar com você porque você tem um filho. Vocês pararam para pensar nisso? Bom, é isso, vou deixar vocês aqui com esses questionamentos. Peço que você coloque seus comentários aqui nos seus comentários, o que você achou disso, como que tá essa visão sobre socioafetividade para vocês, pagar a pensão pro filho de outra pessoa. Agora vai ficar mais difícil ainda para pessoas que têm filhos se relacionar, porque eu tô vendo muito comentário assim: regra número 1, não namore alguém que tem filhos. Só que, cara, todo mundo um dia não teve filhos. E aí houve um relacionamento e veio o filho. E aí, gente, é a vida seguindo. Eu acho que o judiciário tá, assim, errando feio nisso. Tomara que isso não vá pra frente, porque eu só tô pensando na criança, sabe? Na cabeça da criança, como é que vai ser com agora falta de informação. Os pais, eu não vou almoçar junto, não vou tirar foto junto em família, no Natal não dou presente, porque senão pode achar que eu... Vocês entenderam a situação? Não é qualquer coisa que o juiz vai falar: não, aqui ó, você deu um presente de aniversário, você é pai. Não é assim. Mas qual que é a linha que o juiz vai seguir, né? Gente, tá muito complexo isso. Eu espero que tenha dado, assim, pra dar um norte pra vocês, mas
é isso. Tá todo mundo meio perdido, não tenho muito o que falar. É só torcer pra isso não ir pra frente, porque ao meu ver é uma aberração jurídica. Não tem cabimento um negócio desse. Coloca o seu comentário aqui, não esquece de deixar o seu like e te vejo no próximo vídeo. Tchau!